Começando o nosso curso com o módulo Linguagem Wolfram, que consiste de todos esses capítulos aqui, vamos começar pelos passos iniciais, né? Em que a ideia aqui é introduzir vocês à matemática e as principais convenções usadas nele, né? Assim como ensinar vocês a obterem ajuda a partir do próprio matemática, né? E apresentar algumas funções, né? De forma que a ideia geral é apresentar os recursos básicos e como a matemática está estruturada de forma geral, para que vocês deem seus primeiros passos nele. Só que a gente vai ter que abordar de forma limitada o matemática porque ele é muito extenso e as possibilidades aqui são gigantescas, né? Então, aos poucos a gente vai aprofundando, só que o nível de aprofundamento que se pode chegar com matemática, ele é praticamente infinito, porque é muita coisa que dá para fazer no matemática. Então, começando falando da estrutura dele, né? O que acontece? Ele basicamente está dividido em duas partes. O front-end, que é tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, em que a gente pode interagir, em que a gente, por exemplo, passa aqui os comandos, e o back-end, que seria onde a matemática está executando as operações, né, o back-end ou o núcleo, né, que seria onde são rodados os cálculos e efetuadas as operações que você pede para a matemática fazer, né. E esse núcleo, no caso, vai ser o núcleo do seu próprio computador, né, em que você pode, por exemplo, usar outros núcleos de outros computadores para poder aumentar a capacidade de processamento do matemática, só que isso não vai ser abordado aqui no curso porque foge do escopo, mas existe essa possibilidade também, só que no nosso caso, então, todas as operações que a gente fizer aqui vão ser executadas no nosso próprio computador. E, bom, esse documento aqui de notebook, que possui esse formato aqui, ó, .nb, ele basicamente vai conter, então, comandos que vão direcionar as ações do núcleo, né, em que ele vai produzir para a gente os resultados. E o matemática, ele se assemelha bastante também a um editor de texto, né, em que existem várias opções aqui para você formatar o notebook da forma como você queira. Só que a gente tem o a mais aqui, que consiste em matemática ser um software que a gente pode programar nele e executar códigos, enfim. Então, passando para o próximo capítulo aqui, né, para a próxima sessão, perdão, em que vamos falar sobre a inicialização do kernel, né, ou do núcleo. O que acontece? O núcleo do matemática, ele não vai iniciar sozinho à medida que você abre o notebook. Ele precisa de um start inicial, né? Ou seja, quando você executa aqui o front-end, o núcleo não dá início. E aí, para você executar o núcleo, né, para você acessar ele, você precisa passar um comando, né, para o matemática, que é basicamente Shift Enter ou então Enter, né, que fica ali do lado do teclado numérico. Então, por exemplo, no que você digita 1 mais 1, aqui pede para a matemática fazer 1 mais 1, você pode apertar Shift Enter, e aí o matemática vai produzir para você uma resposta, né? Aqui um output, 2 no caso. E você poderia só dar um clique também no Enter, que fica do lado do teclado numérico, que ele já retornaria para você o 2 aqui. Então, basicamente, você tem uma célula de entrada, né, aqui, e ao você executar essa célula, você vai ter, então, uma célula de saída aqui, né, um output. E o que acontece? A primeira avaliação que você faz, ela pode levar um tempo grande, a depender do seu computador e da capacidade de processamento que você tem. Por quê? Porque esse start inicial no matemática, ele demora um pouquinho mais. Só que depois que você executa o primeiro comando, o resto se dá no seu tempo normal, né? E como eu tinha falado anteriormente, né, o kernel que a gente está tratando aqui, né, o núcleo, é um núcleo local da própria máquina de vocês, né, que vai executar os comandos aqui. Só que dá para fazer isso usando outros núcleos, né? E lembrando, então, à medida que você tem mais núcleos no seu computador, né, à medida que você tem mais núcleos, ele vai processar mais rápido as contas, né? Então, a quantidade de núcleos do seu computador é proporcional à rapidez com que o matemático é capaz de executar as operações dele, né?
e é o quão poderoso matemática pode se tornar. Mas, de forma geral, e para a grande maioria das coisas que a gente faz, né, e às vezes quer fazer inicialmente com matemática, não é necessário um grande poder de computação para isso. Agora, falando sobre parar o kernel. Às vezes, quando a gente escreve um código mal escrito, ou então uma conta que é muito longa para ser feita, pode ser necessário que a gente interrompa a avaliação, né? Para reescrever o código, encontrar o erro, né? E para isso a gente vem aqui no menu Evaluation e aborta a avaliação, né? Abort Evaluation. Só que tem situações, né, em que é necessário, além disso, a gente vir aqui em Quit Kernel, Local e interromper completamente a ação do núcleo, né? Só que, e aí fazendo isso, você não perde o seu trabalho, né? O que acontece é que o matemática vai abortar, vai parar a avaliação, né, do núcleo, vai desligar ele, de forma que ele vai apenas remover os símbolos que foram armazenados na memória dele, de forma que você não vai perder o que você escreveu, né? Bastaria você reavaliar, né? São raríssimos os casos que, por exemplo, o matemática fecha e que você tenha que reiniciar ele, você acaba perdendo o seu trabalho se ele não tiver sido salvo anteriormente, né? E, bom, falando sobre a interface do notebook, então, eu quero abordar alguns menus aqui que eu acho que são importantes quando a gente está começando a trabalhar com matemática e que, em geral, eles são muito usados, né? Primeiramente, eu falo do menu Insert, que é esse aqui, e aqui a gente tem várias opções, né? Aqui a gente pode, por exemplo, inserir uma célula aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Selecionei aqui, aí eu venho aqui em Insert, a gente pode, por exemplo, inserir uma caixa para a gente inserir um comando em LaTeX, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e eu tenho uma célula para escrever em LaTeX, né? E eu poderia escrever outras coisas aqui em LaTeX, mas só exemplificando rapidamente, né? Vale muito a pena no início, quando a gente está aprendendo a usar matemática, explorar bastante esses menus aqui para ver o que a gente vai usar mais, o que a gente não vai, enfim. Aí tem umas outras coisas aqui bem interessantes, como, por exemplo, cor, linhas horizontais que você pode inserir. Então, por exemplo, se eu quiser inserir uma linha grossa acima dessa célula, né? Clicar aqui, ele vai inserir. Então, tem várias opções que ajudam a estilizar o seu notebook, né? E agora o menu Format, ele também é muito útil, em que aqui, começando por Style, por exemplo, a gente tem o estilo da célula, né? Então, por exemplo, essa célula aqui, o estilo dela é uma célula de subsection, ou subsection, de subseção, né? Então, mas a gente poderia mudar e colocar subseção, né? Em que, por exemplo, aqui a gente mudaria o formato da célula, né? Em que, repara o seguinte, a partir desses estilos aqui, eles seguem uma hierarquia. Então, a gente tem a hierarquia aqui do maior para o menor, né? Em que aqui a gente tem uma célula de título, de subtítulo, e por aí vai. E o que essa hierarquia acaba representando, né, das células? Tá vendo aqui, ó, por exemplo, essas linhas ao lado que você pode selecionar elas? Aqui, ó, se eu venho aqui, essa célula de subseção, selecionar a célula de fora, tá vendo que ela vai conter todas essas aqui, todas essas outras, porque elas estão numa hierarquia menor do que a anterior. Tanto é que a gente poderia, por exemplo, dando 2 cliques aqui nessa célula maior, recolher ela e ficar minimizado, né, a subseção. Então, deixa eu voltar aqui o formato, o estilo original, né, que seria subseção. E apagar aqui. Para poder apagar a célula, eu basicamente clico aqui na célula e aperto Delete, e aí eu deletei a célula. E só nisso ainda do formato, né, a gente tem que, por exemplo, que essa célula é uma célula de título. Então, ela está numa hierarquia maior. De forma que, se eu clicar nessa célula, nessa linha mais exterior aqui, e der 2 cliques, ela vai recolher todo
tudo que está abaixo, né? Porque tudo está numa hierarquia inferior, né? Essa célula aqui, por exemplo, é uma célula de capítulo. E por aí vai, né? Em que, continuando aqui, ó, em Format, a gente tem mais algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, Style Sheet, que passa para a gente diferentes estilos para o nosso notebook. Por exemplo, se eu clicar aqui em Reverse Color, ele vai mudar o estilo do notebook e vai deixar ele com essa cara aqui, né? Ou eu posso voltar aqui para o default, né, para o padrão, mas tem outras opções aqui bem interessantes que são úteis, a depender do que você está fazendo, né? Tem a opção aqui de artigo, de livro e por aí vai. Outras coisas que vale a pena falar é que aqui tem, por exemplo, tamanho da letra, né? Cor do texto que você pode selecionar, mudar e, por exemplo, alinhamento também, tem como se alinhar ao centro, enfim, tem todas as opções, várias opções aqui que tem também um editor de texto, né? E você pode usar para poder deixar o seu notebook com a cara que você queira, né? Agora, vindo aqui para o menu de avaliação, a gente tem basicamente alguns principais comandos aqui que eu já meio que falei, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, começando por esse aqui, ó, Evaluate Notebook. Esse Evaluate Notebook, ele vai avaliar todo o notebook por ordem, né? Por ordem das células. Então, ele é interessante quando você escreve um código e você quer que ele seja avaliado em sequência, tudo em sequência, e aí você pode simplesmente clicar em Evaluate Notebook e ele vai avaliar tudo em sequência, né? Agora, se você escreveu as coisas fora de ordem e vai ter uma certa interferência, né, de acordo com a ordem que você escreveu, já não é interessante, por exemplo, você avaliar todo o notebook de uma vez, né? Agora, aqui também tem outras opções, né? Essa Abort Evaluation, por exemplo, em que se a célula estivesse sendo avaliada, por exemplo, né? Que eu falo com a célula sendo avaliada. Vamos lá, pegar aqui, por exemplo, 2 mais 2. Se eu der Enter aqui, repara que aqui, ó, vai ficar preto porque a célula está sendo avaliada, viu? Ficou preto e retornou o output. Quando o que você escrever aqui demorar um pouco mais de tempo, né, vai demorar um pouco para ser avaliado, né, e essa célula aqui vai continuar preta, né. Só que aí, suponha que você tenha que, por exemplo, abortar a avaliação. Aí você clica na célula em Evaluation e Abort Evaluation. A gente vai ver isso daí com mais calma para frente. Mas, dando continuidade, aí tem, por exemplo, o Quit Kernel, né, local aqui, que você pode simplesmente desligar o núcleo, né. Bom, para deletar as células, né, você simplesmente clica aqui, né, na célula, ela vai ficar azul, você aperta o Delete e deleta a célula. Bom, era isso sobre o Evaluation. Agora tem um outro menu muito importante também e muito útil no início, que é o menu Palette, em que aqui tem vários palettes que ajudam a gente a inserir o que a gente quer na matemática. Então, por exemplo, vamos nesse aqui, Basic Math Assistant, ou seja, assistente básico de matemática, né? Aqui, ó, por exemplo, nesse palette, a gente vai ter várias opções aqui interessantes. Então, por exemplo, selecionei aqui, né? E vamos pegar, por exemplo, esse palette aqui, de raiz quadrada. Raiz quadrada com uma potência do lado de fora. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa para eu inserir o número que eu queira, né? Por exemplo, 4, sei lá. E vamos colocar aqui 3. Então, tem diversas opções que são muito úteis no início, quando a gente ainda não decorou alguns atalhos que a gente usa mais corriqueiramente, porque se vocês forem reparar, aqui, ó, tem a opção de você inserir esses palettes, né, esses comandos, através de atalhos. Então, por exemplo, o raiz quadrada, né, é com o atalho Ctrl 2. Aí te devolve uma raiz quadrada. Que aí vem com um buraco aqui para você inserir um número, né, ou um símbolo, enfim. Aí tem outras opções aqui que são úteis dependendo do que você está fazendo, né? Então vale a pena dar uma explorada aqui. Tem esse outro palette que é Classroom Assistant, né? Um assistente para a sala de aula, digamos assim, né? Que aqui tem várias coisas, né? Cada um vai ser diferente, né? Aqui, por exemplo, tem navegação,
comandos básicos, né? Aqui tem escrita e formatação, que te ajuda, por exemplo, com as células, né? Se você quiser, por exemplo, juntar duas células e por aí vai. Tem esse outro palette aqui, né? O Writing Assistant. Tem esse Classic Slideshow que a gente vai usar lá no módulo 4, na hora que a gente estiver preparando apresentações. Mas, enfim, tem várias opções aqui, vale a pena dar uma explorada nesses palettes, e eles vão ser bastante úteis no início, né, quando vocês estiverem aprendendo a usar o Matemática. Eu vou deletar essa célula e prosseguindo aqui para a seção de ajuda, né, o próprio Matemática, ele fornece a ajuda que você precisa, né? Então, a fonte mais importante da matemática é o seu próprio navegador de ajuda, que é aqui através do Help. Você vem aqui em Help, vem aqui em Offer Documentation, né, por exemplo, e ele vai abrir o navegador de ajuda do matemática, que é essa outra janela aqui, e que aqui vai conter várias coisas a respeito do matemática, né? Então, por exemplo, deixa eu ampliar aqui o navegador, só para vocês verem. Então, tem aqui várias seções sobre vários tópicos diferentes. Então, por exemplo, a gente quer saber alguma coisa sobre geometria. Ele vem aqui, por exemplo, em geometria plana. Ele vai abrir, né, o que ele tem aqui a respeito de geometria plana, funções e várias coisas. Ou você pode vir aqui, por exemplo, também, nessa barra aqui, e pesquisar alguma coisa que você queira, né, relacionada à matemática. Então, por exemplo, vem aqui e digita matriz, né, ou matrix, por exemplo. Dê um Enter e aqui está os resultados da busca do matemática para matriz, né? Então, enfim, a gente vai trabalhar com essa seção de ajuda ao longo do curso também, e vocês vão ver o tanto que ela é útil, né? Inclusive, só dando um exemplo aqui, ó, um outro exemplo, por exemplo, plus, que é uma função do matemática. Quando você vem aqui, ó, plus, você clica em plus, ele vai te falar o que essa função faz, né? E vai te dar aqui também, ó, alguns exemplos. Deixa eu minimizar esse notebook aqui, que é um notebook de ajuda. Ele vai te dar aqui alguns exemplos do funcionamento dessa função, de como essa função funciona, e vai dar também algumas funções relacionadas aqui e alguns guias, né, para você relacionados ao tópico que você né, a função que você está olhando. E um detalhe a respeito desse navegador de ajuda é que você pode, por exemplo, executar as coisas nele sem interferir no seu notebook original. Então, por exemplo, se eu posso simplesmente vir aqui, ó, nesse notebook de ajuda e, por exemplo, colocar 1 mais 3, dar Enter e ele vai retornar para mim um output. Então, é bem útil essa seção de ajuda do matemática, e a gente vai usar bastante ela, né? E, além disso, desse Wolfram Documentation, a gente tem algumas outras coisas aqui relacionadas que são bastante úteis também, como o próprio site da Wolfram, né? O site da Wolfram Demonstrations, que tem várias demonstrações de física e de outras coisas lá nesse site. E recomendo darem uma explorada, então, nessa sessão aqui com calma. Eu vou passar, na maior parte do tempo, usando a Wolfram Documentation, né? E a sessão de ajuda do matemática. Aí, ainda falando sobre a sessão, sobre como obter ajuda usando matemática, a gente pode ir ou no navegador de ajuda, né? Ou, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma função que vai passar para a gente a sucessão de Fibonacci, né? E se a gente, por exemplo, vir aqui com o cursor sobre a função, a gente vê que aparece esses dois trem aqui, né? Aí a gente vem aqui, ó, nesse izinho de ajuda, clica nele, e aí a gente vai acessar diretamente a seção do matemática de ajuda referente a essa função. Então aqui, por exemplo, Fibonacci n, o que essa função do matemática vai fazer? Vai dar o número de Fibonacci Fn. E, por exemplo, se tiver duas entradas essa função,
ela vai dar para a gente o polinômio, né, de Fibonacci Fn de x, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de funcionamento dessa função, né, mas a gente pode ver isso simplesmente voltando no exemplo aqui, ó, e dando um enter, em que a gente vê aqui então o polinômio relacionado a essa função aqui em específica, né? E, bom, é só para exemplificar, vai ficar tudo claro em relação a como a gente escreve funções na matemática, como é a forma correta de escrever funções. E, bom, um outro ponto que vale destacar, né, aqui também, ó, é que a gente pode copiar células do navegador de ajuda, né? Então, por exemplo, deixa eu vir aqui, ó, navegador de ajuda, a gente pode copiar o que está aqui para o nosso próprio notebook, né? Só que aí, lembrando, aí vai interferir no que a gente estiver fazendo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pegar essa célula aqui, selecionei ela, Ctrl C, né? Ctrl V aqui, aí a gente tem esse comando no nosso notebook, certo? Deletei aqui. E um aviso, que já vale a pena falar, é o seguinte: é uma excelente prática de programação você sempre estar salvando o seu trabalho, porque pode dar algum problema na matemática, por mais que não seja frequente, pode dar algum problema e você, por exemplo, se você não tiver salvado o seu trabalho, você perde ele e vai ter que reescrever tudo de novo, né? Então, é sempre útil estar salvando matemática. A forma mais rápida de salvando o trabalho de matemática, né? E a forma mais rápida de você fazer isso é vindo aqui no teclado, né, e apertando Ctrl S, né, que você salva o trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, o asterisco está indicando que não está salvo, né? Deu um Ctrl S aqui, a gente vai ter trabalho salvo, né? Aqui, ó. Pronto, salvou. Agora, algumas informações, né, aqui, é que a gente pode obter ajudas rápidas também, sem precisar acessar diretamente a seção de ajuda, né? Fazendo da seguinte forma. Por exemplo, se a gente escrever interrogação e Fibonacci aqui, que é uma função do matemática, ele vai passar para a gente um pequeno trecho lá da seção de ajuda falando o que essa função faz, né? E as possibilidades de você escrever ela, né? Agora, se a gente vir aqui com duas interrogações, ele ainda vai passar mais informações para a gente, né, como essas aqui, por exemplo, sobre a documentação, os atributos, nome completo, enfim. Agora, um comando muito útil também é o seguinte: a gente, por exemplo, muitas vezes está interessado em funções que tenham uma certa palavra, por exemplo, plot, né, que é para plotar gráficos, é uma função para plotar gráficos. Só que plot tem várias funções relacionadas a plot, né, e com a escrita e com plot na sua escrita, né. Então, para obter todas as funções que começam com plot, a gente pode simplesmente passar aqui, ó, interrogação, o nome da função, né, plot, e asteriscos. Aí a gente vai ver todas as funções que começam com a letra plot, né? Então a gente tem aqui essas funções que começam com plot. Se eu der um enter aqui, por exemplo, tem aqui essas funções que começam com plot, e a gente pode clicar sobre elas, né, para ver o que essas funções fazem, né? Então, por exemplo, aqui em plot 3D, clicando, a gente tem aqui, então, um output, né, que fala para a gente o que esse símbolo, né, essa função faz. E aqui tem algumas opções. Agora, por exemplo, suponha que a gente saiba que tem a plot na função, mas não é necessariamente no início dela. Como é que a gente pode fazer para descobrir uma função de interesse? A gente pode vir aqui, por exemplo, passar interrogação, asterisco, plot, asterisco. Aí sim a gente vai ter, dando um enter aqui, né, por exemplo, todas as funções que tem plot na sua escrita, né? Então, como vocês podem ver aqui, tem muitas funções com plot em sua escrita, né? Agora, falando sobre o site do Matemática, né? O próprio site do Matemática é muito útil para você obter informações, ajuda e por aí vai. E um outro recurso muito valioso também é o Wolfram Library Archive, em que nesse Wolfram Library Archive tem
vários pacotes, vários códigos úteis para diferentes áreas, diferentes contextos. Então, muitas vezes, se você estiver precisando de alguma coisa bem específica de uma temática, vale a pena dar uma olhada no Wolfram Library Archive, porque pode ser que esteja lá, que alguém já tenha desenvolvido um código para isso e por aí vai. Né? E, bom, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.